Ah, o café deixou uma história bonita, né? Uma história bonita. História saudável, né? Essa cidade certamente não seria essa Londrina que nós conhecemos hoje, não fosse a produção, toda a estrutura do café. Não sei, seríamos uma outra coisa, não seria Londrina. O Paraná chegou a ter 1.800.000 hectares de café num parque cafeiro, num maciço cafeiro contínuo, que nunca se viu no mundo. Todo mundo ganhava dinheiro. O senhor não via na cidade mendigos. Todo mundo ganhava dinheiro. Os londrinenses jamais vão se desvincular dessa ideia de que Londrina era a capital mundial do café. Esse título meio apologético, né, que a gente ostenta assim com uma pontinha de orgulho. Eu acho que faz parte da nossa condição de londrinense. Eu hoje falo, quando eu olho para a cidade, me representa esses prédios, uma saca de café em cima da outra. Porque isso aqui foi feito com café. Quando os escoceses da Companhia de Terra, eram escoceses da Casa Rothschild, instalaram a colonização aqui, a intenção inicial era produzir algodão, como já tinham feito no Sudão. Mas o algodão aqui não deu tanto certo quanto o café, que já estava no oeste de São Paulo, com terras cansadas lá, vindo de Minas, também terras cansadas, o oeste de São Paulo procurava um novo filão de terras para plantar café, que era a grande cultura de alta renda da época, e que já sustentava a República em termos de impostos. A maior renda da República durante 2 séculos foi o café. Então descobriram o norte do Paraná. Lord Lovat viu aqui, examinar a ferrovia dos fazendeiros aí em Cambará, viu aquela terra, aquela floresta maravilhosa e resolveu fazer a colonização aqui. Então surgiu o café com opção ao algodão e já em 32 já houve as primeiras colheitas de café e o café explodiu. Essas terras da companhia, elas foram loteadas em áreas pequenos lotes, né? Então isso aí que acabou atraindo muita mão de obra para essa região. Havia naturalmente uma poupança dos imigrantes nas fazendas de São Paulo e em outras localidades do Brasil, e também até um potencial de imigrantes chegarem da Alemanha, até da Rússia, como vieram, essa coisa toda. Havia um potencial, uma poupança no exterior, uma economia no exterior, mas principalmente uma economia do Brasil, dos colonos que já plantavam café no Brasil. Então, esse pessoal com essa economia, eles pensavam em ter a própria terra, mas também pensavam em plantar café. Porque, na realidade, nos anos 30, 40, eu acho que o café era o principal produto do Brasil de exportação, talvez 60%, mais do que isso, talvez. Meu pai veio do estado de São Paulo, de Jaú, e pegou uma empreita ali no Dezinho do Vermelho, né? E trabalhou 6 anos lá de colono, que falava, né? Aí sobrou um dinheirinho e comprou o sítio ali. Aí ele entrou e foi derrubando o mato conforme ele podia, né? E foi plantando café.
Em 1936, meus avós, Hans e Hildegard Kirchheim, vieram para cá. Ela era médica, ele comerciante de tecidos, não entendiam nada de roça, nunca tinham pego um machado na mão. O meu avô era judeu e a minha avó gostou muito dele, e já foi naquela época que não podia ter mais casamentos mistos, em 1936, né? Mas eles estavam sentindo que a coisa não estava legal e a família se espalhou. O meu avô comprou aqui em 42 com o intuito de plantar café. Então, primeiro ele plantou algodão, depois de desmatar uma parte, e logo entrou plantando café. Que a intenção dele era fazer volume para depois fazer o processo todo de café até exportação em Santos. Ele veio da Suíça. Lá ele era industrial de uma outra área, era de tecelagem, e veio para cá já com a ideia de plantar café no Brasil. Londrina tem uma grande variedade étnica. Nos primeiros 5 anos, como a Companhia de Terras estava aqui apenas com o transporte rodoviário, não havia ferrovia ainda, então todo mundo que passava na Balsa de Bagi deixava anotado o nome, de onde veio e que país veio. Então nós temos lá direitinho, dos 5.000 que passaram, são militantes portugueses, tantos alemães, tantos italianos, ucranianos, lituanos, tem até um indiano. Tem um indiano que está lá, na relação que está no museu. A imigração japonesa está diretamente entranhada, né, em Londrina. Os primeiros lotes que são vendidos pela Companhia de Terras, né, são vendidos aos japoneses, então, onde é a região do aeroporto. Essa é uma história bastante interessante, né, porque lá vai ser conhecido como a primeira colônia. Vai ser um misto, né, de propriedades de brasileiros, né, e mais majoritariamente japoneses. A Companhia de Terras comprou 1,5 milhão de hectares. Então essa área correspondeu a mais ou menos 1/3 da área de café do Paraná. Então essa área da companhia abrangia mais ou menos hoje o equivalente a 70 municípios. E o café se fez presente praticamente em 200, quase metade dos municípios do Paraná, né? Eles falavam que, graças ao povo aqui, é que eles sobreviveram, porque eles não sabiam nada. E aí eles foram devagarzinho, melhorando de vida, e aí começou a época do café, que foi o Ouro Verde, né? Aquela época áurea de muitas e muitas famílias. Havia 45 famílias morando aqui nessa fazenda. Aqui era colônia. Tinha casa para todo lado aqui. Começava mais em cima ali e descia para baixo por causa da água, né? Que a água era de mina. Então quanto mais para baixo, melhor para a água, que a mina sempre na caída, né? Então aqui era cheio de casa, todas as casas ocupadas com família. E eu morava aqui, a minha casa ficava ali. Uma época eu morei ali, mas depois dali eu mudei mais para cima. O colonato era muito interessante, porque o sujeito acordava às 5 horas da manhã e às 6 horas, geralmente 6h30, já estava lidando no café. Às 10 horas chegava lá o almoço, que a mulher ficava fazendo na casa. Essas pessoas comiam e trabalhavam até às 4. Às 4 voltavam para a sede da fazenda, para as casas de colônia, para desenvolver a sua hortazinha, criar sua galinha, cuidar do porco. Então o patrão permitia isso e, em consequência, ele tinha também menos preocupação com o abastecimento. Aquele povo tinha como se manter, como comer. Havia um consórcio de interesses, de benefícios mútuos, né? Era, vamos dizer assim, uma comunidade integrada de capital e trabalho. Havia uma integração de capital e trabalho. Tanto que o colono bom, em pouco tempo, ele conseguia dinheiro para comprar o seu cetim. Então isso era muito interessante. E aí as fazendas, para manter esse povo lá dentro, algumas chegavam a ter cinema, todas tinham escolinha, muitas tinham jipes para transporte do pessoal em emergências, tinham campo de futebol, igrejinha, capelinha. Quando eu comecei a trabalhar, tinha 12 anos, comecei a trabalhar aqui, na fazenda. Trabalhar por dia, sabe que jeito, né? Eu trabalhava no viveiro de café. Meu serviço era cuidar plantava os balainhos, sabe?
Tinha os viveiros, tudo no jeito já. Tinha os caras que plantavam café, plantavam a orelhinha de onça, né? Passávamos o balainho. E fazia todas as carreirinhas bem feitinhas, os canteiros, tudo. E eu ficava arrancando matinho, e o viveiro era debaixo do arvoredo, né? Que os cafés antigamente tinham aquela barrona assim, sabe? Aquela barrona assim. Então eu enfiava o bambu debaixo assim para erguer. Aí eu ergui e minha mãe puxando com a enxada, né? Ruando o café, né? Ali. E eu ajudando minha mãe. E eu me senti orgulhoso, né? De estar trabalhando com ela, ajudando ela. E que a lavoura de café, ela oferecia serviço para todas as idades, né? desde criança até o idoso. Todo mundo trabalhava, né? Todo mundo se ocupava na lavoura de café. A lavoura de café dava felicidade pro povo, né? Adorava, cara. Adorava. Dava serviço para todo mundo, rapaz. Não dava? Era incrível. Ninguém vivia parado, ninguém passava parado. É uma coisa que deixou saudade, rapaz. Hoje ninguém trabalha, cara. Põe na cabeça, você vê, não é mesmo? Não, naquela época trabalhava, hoje não trabalha. Ai, eu tô cansado. Que cansado nada, rapaz. Na época do café é que trabalhava. Banava café o dia inteiro, rastelava, apanhava, quando era de tarde, pegava um saco de 110 litros, jogava no café, jogava na carroça e ia embora para casa, descarregar um teirão. Né? Hoje ninguém trabalha. Hoje são... Olha, na época do café, rapaz, que sinceramente deixou saudade. Eu sempre amei o café. É tudo. Sempre, sempre. Hoje eu sinto de não poder trabalhar mais, porque é uma coisa que sempre eu gostei mesmo. Eu tenho que agradecer a Deus e o café que trouxe a gente nesse lugar aqui e as pessoas que ajudaram também. E quando nós compramos aquela chacrinha lá em Arapongas, a gente não tinha assim, o povo não tinha esse conforto que tem hoje, né? Então, nós morávamos ali no 2, ele ia de carroça, levantava 4 horas da madrugada, pegava o animal, eu levantava, fazia o almoço, ele ia de carroça, lá em Arapongas, na saída que vai para Astorga, para trabalhar lá, trabalhava o dia inteiro, vinha à noite, chegava em casa às 7 horas, das vezes baixo de chuva, com guarda-chuva, e eles ajudavam, ali tinha uma subida muito grande, então o animal não aguentava puxar a carroça, e eles ajudavam o animal a empurrar a carroça naquela subida. Quando chovia, o lado do carrinho ficava dessa largura, então pesava para o animal, né? E a gente tinha que ajudar. Mas era uma coisa que a gente gostava, né? Fazia de bom gosto. Desde que a gente se lembra, desde pequenininho já começou, né? Começou limpando o tronco com 5, 6 anos. Hoje diz que não pode trabalhar antes de 18 anos, né? E naquele tempo já com 5, 6 anos já limpava tronco, né? As crianças iam para a escola e quando voltavam da aula, os pais só iam colhendo o café e não iam limpando o tronco. Então o serviço das crianças... Limpar tronco é tirar o café dos troncos do pé de café lá. Quando assim. Chegava da escola, cada um já tinha sua responsabilidade. A gente gostava de fazer essas coisas, entende? Nós não conhecíamos outro mundo. Era esse o nosso mundo. Então a gente fazia isso feliz. Quando tinha assim várias pessoas amontoando café, era gostoso, porque um estava nesse terreiro, o outro no outro. E no cafezal também, hoje em dia eles colhem café com a maquininha, tudo, mas antigamente não. Você ia para o meio do cafezal, você ouvia todo mundo cantando. O que eu acho engraçado é o jeitinho da Chica. Ela é muito caipirinha, mas é uma coisinha rica. Passa pó de arroz no rosto, perfume de mexerica. Depois sai se requebrando pra se mostrar que é bonita. É baixinha, é gordinha, redonda que nem barrica. Quando muitos imigrantes vêm, mas aí já ainda com o imaginário do café em São Paulo, né, e não no Paraná, eles chamam de árvore de ouro, né? A gente vai fazer o que? Plantar a árvore do ouro, né? E é o nome, né, do café do ouro verde, né? Então é um imaginário assim de que é uma árvore que dá muito dinheiro, né, e você colhe, né, seus frutos como se fossem bagas de ouro.
Agora, o que ocorreu? É que na década de 40, até 45, os cafezais cresceram. E houve um período de penúria, digamos, foi durante a guerra, né? Que durante a guerra até os mercados internacionais se fecharam. Mas no pós-guerra, em 45, esses mercados se abriram. Então o Brasil voltou a vender café de novo, e com preço em alta. Tudo que a gente vê em Londrina, tudo aquilo que está presente, que faz parte da memória coletiva da cidade, de todos os londrinenses, de quem passa por aqui, tudo aquilo que a gente está vendo, sobretudo no centro, ele é resultado da materialização do café em construção e em arquitetura. Numa primeira fase, que é sobretudo nos anos 30, a gente vai ter uma arquitetura pautada pela utilização da madeira como material construtivo. Então, num primeiro momento, seriam essas casas muito provisórias, assim, com um caráter bastante precário, que era para atender exatamente essa necessidade urgente do abrigo, ou seja, construir rapidamente, ocupar o lote urbano, assim como as áreas rurais, ou seja, fazer o abrigo rapidamente. À medida que esse processo se supera, a gente vai ter, então, a substituição dessas construções provisórias e mais precárias por uma arquitetura ainda de madeira um pouco mais elaborada. E aí, então a gente vai ter inclusive a introdução da carpintaria proveniente da expertise dos imigrantes, da carpintaria japonesa, enfim, a cultura imigrante que traz essas técnicas da arquitetura de madeira aqui para Londrina. Os anos 40 são os anos que marcam o início desse processo de ascensão econômica da cidade. Do ponto de vista arquitetônico, o que isso significa? Significa um desejo de substituição da madeira por um material que, teoricamente, ou pelo menos no entendimento da cultura daquela época, seria um material mais nobre. Nós vamos ter uma série de substituições, demolições dessas antigas casas e, num certo momento, a construção de grandes casarões que tem, assim, um desejo de reproduzir um modelo, sobretudo paulistano. Então nós temos, por exemplo, a Avenida Higienópolis, que se chama Higienópolis exatamente por conta dessa influência paulistana aqui na cidade de Londrina, e a construção de algumas casas que são emblemáticas, né? Que é, por exemplo, uma casa muito emblemática é o Palacete Garcia Cid. Em 1950, 51, o Rubem Braga, o cronista, veio aqui, ele que tinha conhecido como repórter de jornal, tinha conhecido Londrina em 1934, ele chegou em 51, olhou, puxa, onde tinha visto casas de madeira, já tinha o edifício se levantando, aquela coisa toda, cinemas de bancos. Ele ficou, assim, abobado com aquilo. Eu acho que o café, à medida que ele trouxe essa presença, né, de uma experiência migratória diversa, né, ela permitiu que diferentes expressões, né, se colocassem, né. Aqui rapidamente se torna uma cidade com ensino superior, né, pensando nas faculdades que são inauguradas ainda nos anos 50. Começa a atrair, então, se tornar um polo, né, educacional que, né, consequentemente atrai estudantes, que consequentemente tem um capital cultural, né, maior, né, e que vai gerar então manifestações culturais, né, como grupos de teatro importantes já nos anos 50, né, experiências, né, com literatura, né, e etc. E daí vai surgir um projeto que é principalmente público, de um desejo de modernizar a cidade, ou seja, transformar aquela cidade, que é uma cidade agrícola, que ela ganhasse um ar moderno. E esse ar moderno, ele vai se materializar sobretudo a partir da arquitetura. Então nós vamos ter, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma série de empreendimentos
a partir da contratação de um arquiteto que era paranaense, que é o João Batista Villanova Artigas, e ele será convidado aqui para fazer uma série de obras em Londrina, começando pela estação rodoviária, que é essa onde nós estamos. Só que não foi só ela, então nós vamos ter, ele vai receber, na verdade, um pacote de encomendas. Essas encomendas, elas são públicas, como a Casa da Criança, que é a atual sede da Secretaria de Cultura, o Cine Ouro Verde, que na verdade era um empreendimento privado, e uma série de obras que são da elite econômica e cultural londrinense. O auge da produção de café aconteceu por volta de 1960. O Paraná chegou a produzir 21 milhões de sacas. Foi a maior produção. Então, nessa época, você ia daqui a Maringá ou outras áreas, você só via café. Então, durante 3 safras, ocorreu isso no Paraná. O Paraná produziu mais de 50% da produção de café do país. Nós tivemos 14 safras nessa época, onde o Paraná foi o maior produtor de café do país. Tinha dias que comprava 100 mil sacos num dia. Era um trabalho, e naquele tempo era telex. Tinha que passar para o Rio todo dia, no fim do dia, o telex da quantidade de compra, do valor, aquele troço. Uma firma abriu um escritório em Nova York, tinha um escritório em Genebra, na Suíça também. E o solúvel era vendido através do escritório de Genebra lá. Era muito volume. E no começo era tudo mais difícil, conforme eu já comentei. Os cafés para Paranaguá eram todos caminhões pequenos, não tinha caminhão grande. A descida da serra era só pela Serra da Graciosa, que uma hora descia, outra hora subia, uma hora descia, outra hora subia, então os caminhões chegavam lá, tinham que aguardar a hora de descer, a hora de subir. Quando acontecia um acidente qualquer com o caminhão, a gente pedia para a transportadora, vai atrás. No mês de agosto, setembro, por aí, julho, agosto, setembro, que era o mês que vendia o café, havia máquinas esparramadas por toda a cidade, em grande quantidade, surgia poeira subir das máquinas trabalhando, e aquilo afetava inclusive as mulheres que lavavam roupa, porque apesar da poeira da época, a poeira do café também atingia as roupas lavadas. Eram filas de caminhões naquelas máquinas trabalhando. O que acontecia? Esses maquinistas beneficiavam isso e vinham vender em Londrina. Aí está por que Londrina se tornou conhecida como a capital mundial do café. Então, a comercialização de toda essa produção de café, em grande parte era feita aqui em Londrina. Então você tem ali o prédio América, o relojão, que ali todas aquelas salas eram escritórios de corretores e companhias que adquiriam café para exportação e para consumo interno. O prédio inteirinho era só café, não tinha outra coisa, era só café. Exportadores, os corretores não tinham escritório aqui, porque não tinha sala disponível para corretores. Só para os corretores ficavam tudo aí por fora, ficavam aqui na porta do prédio e subia com as amortes de café, que era todos os andares exportadores. Aqui, e como ele disse, lá no Pedaço lá embaixo, na Intercontinental, o Rio Israel, naquele outro prédio ali, e tinha ali o seu Oswaldo. Mercafé, onde é hoje o Palácio do Comércio. Então, aqui umas firmas esparramadas, mas a grande concentração era aqui. Chegou a ter 20 exportadores situados aqui no prédio
Antes, um pouquinho, um adendozinho só. Aqui no Monções, onde era o edifício Monções, era o Hotel Monções. Se concentravam, muitas pessoas se hospedavam ali que vinham do Rio de Janeiro, de Santos, de Minas e tudo mais, e se hospedavam ali para comprar. Então havia negócios de café assim pós-horário, em rodadas de cerveja, de uísque, essas coisas. Era negociado muito café ali. Dali acho que foi se criando a ideia, tudo mais, de se construir um edifício. Então, através do nome Banco da América, se construiu o edifício da América, que concentrou a sua totalidade de compradores e exportadores de café. Nesse prédio, fazia fila de gente para subir no elevador com a amostra na mão. Para o senhor ter uma ideia, teve dia de eu comprar num dia, em uma língua de vaca, que nós chamamos, língua de vaca é uma lista grande de lotes, 86 mil sacas de café num dia. Londrina chegou a ser o terceiro aeroporto do Brasil em movimento. Isso há 50 anos atrás, você vê que modernizou-se bastante. Ele ainda é um aeroporto assim, um tanto acanhado, né? Agora você imagina naquela época e sendo o terceiro maior do Brasil, o fervor que era aquilo ali. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ficou atrás de Londrina e Belo Horizonte. Londrina passou a ser o terceiro, Belo Horizonte caiu para o quarto aeroporto de movimento do Brasil. Perdeu para Londrina. Nessa época tem estudos aí que Londrina, a região de Londrina, ela já estava superando todas as outras, as regiões anteriores que tiveram surto de desenvolvimento econômico. Todas as outras Londrina já estava superando. Em face do café. Londrina era uma cidade tão viva, que você saía de noite, era muito mais movimentado o centro do que hoje. Não há comparação. Hoje o centro de Londrina parece meio morto, meio parado. Naquele tempo, naquela praça ao lado da catedral, por exemplo, havia um serviço de alto-falantes, uma pessoa dedicando música para outra. Né? O locutor ficava ali num quartinho no Saam Hotel, no térreo de Saam Hotel, e aqueles alto-falantes irradiavam música, e ficavam centenas de pessoas fazendo footing na praça e na avenida toda. Aquele footing, as moças iam num sentido, os rapazes iam no outro sentido para se encontrarem quando passavam uns pelos outros. Casamentos nasciam, meu pai e minha mãe se casaram depois de se conhecer no footing da Avenida Paraná, em frente ao Cine Ouro Verde. Por exemplo, inaugurar o Cine Ouro Verde em 1952, talvez se não fosse o mais moderno do Brasil, seria o segundo mais moderno do Brasil. Só o Marrocos de São Paulo seria melhor. Veio aí o representante da Paramount na inauguração, disse que o cinema aqui é para estar em Nova York, podia dar perfeitamente em Nova York, né? Porque tinha Cine Avenida, tinha Cine Municipal, que era aqui na Rio de Janeiro para baixo, aqui no edifício América. Cine Augustos, depois ali na pracinha, Cine Marabá, lá embaixo. Cine Marabá na rua, talvez você nem saiba disso, né? Cine Espacial na Vila Nova. Cine Espacial na Vila Nova. Era tinha para todo jeito e para todo preço. Dentro das grandes metas planejadas pelo governo Ney Braga no estado do Paraná, o notável plano rodoviário ocupou um lugar de destaque, não só pela grandeza de suas realizações, como também pelo fato de ter sido fielmente executado e mesmo ultrapassado todas as previsões. O Departamento de Estradas de Rodagem foi, por isso mesmo, um daqueles departamentos estaduais que maior admiração e simpatia granjearam em todos os quadrantes paranaenses. Executou com precisão todo um vasto e redentor esquema rodoviário dentro dos prazos previstos e até mesmo antecipando-os. Até por volta de 1960, esse norte do Paraná tinha muito pouca ligação com o sul do Paraná. Uma coisa interessante, não é? Então você tinha a ferrovia, que vinha até
Ourinhos, né? Marques dos Reis, Curitiba, Marques dos Reis, e vinha para cá. E as pessoas que viviam aqui, ou iam, como eu, iam para Curitiba ou São Paulo. E naquele tempo, você embarcar aqui, levava 24 horas para chegar em São Paulo ou em Curitiba, né? Então era aquela barquinha bem pequena, né? Então, o sul do Paraná precisava mesmo se integrar a essa região. E aqui, naquele momento, surgiu até ideias de separação, né? Essa liderança aqui de Londrina, naquele tempo, eles pensavam alto. E a importância de Londrina era tão grande, né, que, principalmente nesse momento que se pensou na produção de café em Londrina, centralizando tudo, né, é claro, surgiam as ideias de independência ou de separação, né, criando um Estado novo. Né. Então a rodovia do café passou a ter um sentido de integração do Paraná, para garantir que se levasse uma parcela do café para Paranaguá, que o Estado ganhasse com isso, como de fato ganhou, apesar da hegemonia de Santos, e ela ficou aí como um símbolo, rodovia do café. Quer dizer, o ciclo mais precioso do Estado do Paraná, que tirou o Paraná, pôs o Paraná aí entre os estados de vanguarda no país. Na época da criação do IAPAR, havia um programa nacional de diversificação das lavouras cafeeiras, e o Paraná era o estado de uma grande monocultura de café extensiva. E havia um projeto nacional de alterar isso. O Brasil tinha um programa de transformar a sua agricultura numa agricultura de exportação, o famoso programa dos corredores de exportação, e tudo isso veio somar para a necessidade de se criar aqui uma pesquisa local que o Paraná não tinha. Começo dos anos 70, você já ia em algumas regiões, você já via, aqui perto de Londrina, você já via trigo e soja. Já tinha isso aí, e gente tirando café. E claro que a geada de 75 foi uma coisa sem precedentes. As anteriores não chegaram perto dessa catástrofe. Aí contribuiu realmente para consumar a mudança, a erradicação do café, essa é a verdade. Eu lembro da geada de 75. Foi dia 16 de junho de 1975. Até os barrancos por Urucô. Nos barrancos assim, tinha os barrancos das casas, de tão gelado que ficou até por Urucô. Mas não sobrou nada. Passarinho, morreu tudo. Eu tenho uma lembrança que eu peguei o carro, eu tinha um Fuc. Eu fui ao lado do Estado do Café, que tinha um produtor ali, que além de amigo, ele era cliente do escritório. Para ter o controle, o cara fala assim, você está brincando. O carro não subia no carreador de gelo que tinha para você patinar. Esse estado, ou a região cafeeira, virou um lençol branco. Um lençol branco. E nem pisavam assim, falavam, mas parece que tem sabão aqui, ainda está dessa altura de gelo, pisando em riba. Os cafés, você não achava uma folha verde de manhã cedo, já está tudo seco, queimado. Acabou com tudo, vixe, mas... Eu tinha casado em 1974, aí a geada foi em 75, né? E aí eu fiquei, eu e ela, casadinho de novo, com 2.000 pés de café. Todo queimado. Queimado no tronco para sobreviver.
Isso são cenas que eu acho que nenhum cafeicultor apaga da memória. A planta começa a apodrecer, porque a folha cai, fica toda mole, porque todas as células estouraram, e esse cheiro de podridão fica no ar. E eu levantei o telefone e liguei pro meu chefe, falei, ó, patrão, tá acontecendo um fato aqui, os pés de café tá ficando escuro. Em questão de minutos ele chegou de carro com o outro, pegaram as folhas de café, elas quebravam na mão deles, montaram no carro e vieram correndo para Londrina para dar notícia para Santos e para quem de direito, para quem interessa era geada negra. De dia estava matando o pé de café. Quando eu cheguei em frente à faculdade, tinha uma poça congelada. Eu saí para ver a espessura do gelo. Tentei quebrar aqui e não quebrava, eu escorreguei, caí em cima e não quebrou o gelo. Aí quando eu levantei, eu olhei nas fendas, porque não tinha asfalto, nas fendas da estrada, que havia chovido, começa a secar, começa a abrir aquelas fendas no meio das estradas. Tinha aquelas gelo saindo do chão, que vai saindo umidade, ela vai congelando. E eu disse, acabou. E eu me lembro direitinho o dia que tudo isso acabou, o meu avô se trancou no escritório e não quis mais sair. O dia que as famílias foram embora. Com a geada de 75 tem um brutal êxodo rural, quando começam os 5 conjuntos. Aí Londrina deixa de ser aquela cidade enredada, onde todo mundo se conhecia, se cumprimentava na Avenida Paraná, nas poucas ruas que eram transitadas intensamente, socialmente, e passou uma cidade onde as pessoas se veem como estranhas. Isso aconteceu a partir de 1975 com o grande êxodo rural, que de um ano para o outro, dezenas de milhares de pessoas vieram para Londrina. As duas únicas cidades do norte do Paraná que cresceram na década de 70 até a década de 80 foram Maringá e Londrina. As duas únicas, todas as outras esvaziaram, porque as pessoas saíam dessas cidades e vinham para as duas grandes. Sertanópolis chegou a ter 35 mil habitantes, hoje tem 17 mil. Na época de 75, que todo mundo começou a ir embora, né, para a cidade, a gente ficava bem triste, porque os amigos iam embora, né? Então esse pessoal do café, naturalmente, teve que ir para outras regiões se deslocar. Na época se fez um cálculo, e também eu mesmo também me detive para calcular alguma coisa em torno disso. Se acredita que pelo menos 500 mil pessoas se transferiram do norte do Paraná, 500 mil. Quer dizer, isso corresponde mais ou menos a uns 150 mil proprietários ou pessoas que conduziam a lavoura, né? Por causa da família. As famílias em geral eram grandes também, né? 4, 5 filhos. Então, pelo menos 500 mil pessoas saíram dessa região. A gente gosta muito de passear pelas roças, né? De ver todos os sítios como estão, diariamente, assim. Então você sai andando, você vê assim, aquele monte de casas abandonadas na beira do rio e você fica imaginando quanta gente vivia neste local. Muito, muito mesmo. Então você olha assim, dá uma tristeza assim de ver. Todos os sítios, não mora ninguém, não mora ninguém, não mora ninguém. O café não só proporcionou o enriquecimento dessa região, como proporcionou o primeiro colapso dela. Ele chacoalhou e obrigou a região a encontrar novas alternativas. Aí veio a diversificação agrícola, veio a industrialização, a agroindustrialização e os serviços. Aquele momento foi um momento de inflexão na economia cafeeira do Paraná e na economia da agricultura como um todo. Mas aquele momento, aquela situação, fortaleceu a nossa ideia de que realmente tínhamos que obter um modelo diferente, caso contrário, o café no Paraná seria uma página virada, o que seria algo assim, completamente inusitado, quer dizer, que não se poderia aceitar de um estado que já tinha tido 1.800.000 hectares de uma cultura
mundial que é o café. Eu acho que não é qualquer geada que dobra o espírito das pessoas que estão buscando se realizar na vida, né? Então, embora tenhamos tido essa geada muito forte e outras antes dela, sistematicamente tivemos geada e problemas com isso, e a cultura do café particularmente sofria bastante aqui com isso. O fato é que a cada momento difícil, existe a superação. Eu acho que esse momento de colonização, onde muita gente veio trabalhar juntas, se ajudar, acho que criou uma outra perspectiva, que é a de aprender com os problemas, superar os problemas e buscar outras alternativas se aquela não der mais. Que a referência de Londrina, embora não tenha praticamente café mais, ainda é o café. Ficou a memória que foi a cidade, talvez a última cidade do café. Quem ficou na cultura teve que mudar um pouco o conceito, que antigamente o café do Paraná se produzia muita quantidade e não se cuidava tanto da qualidade. E hoje inverteu. Hoje a quantidade é menor, são poucos produtores, mas esses produtores que ficaram realmente estão tendo que se especializar e buscar um café de qualidade melhor. O café está muito vivo aqui no norte do Paraná. Existem pessoas que produzem muito bons cafés, cafés de excelência, de bebidas com atributos fantásticos. Ele não morreu de jeito nenhum e ele está ressurgindo porque as pessoas comprometidas com a região, elas querem levar esse nosso café, que é uma bebida maravilhosa, para o mundo inteiro mesmo, que ele possa ver que tem pessoas guerreiras que plantam um café, colhem um café de excelência e que fornece uma bebida final maravilhosa. O café é uma herança cultural e de serviços que realmente ativou no nosso povo essa mentalidade de prestação de serviços, de enxergar o mundo não apenas como um lugar de apenas trabalhar, mas também de servir. E, portanto, ser criativo, tomar iniciativas, isso tudo vem do café. O café é uma cultura para quem tem iniciativa. O fato de Londrina hoje não ter uma produção grandiosa, como já teve no tempo em que foi conhecida como a capital mundial do café, não significa muita coisa para a memória afetiva do café. O café hoje ainda corre nas nossas veias. Aquele pé de paineira tem uma história nele, que ele é um pé de paineira muito bonito e tem as raízes, ele soltou as raízes assim, aquelas raízes longas, sabe? E aquelas raízes serviam de banco para nós sentar. Aí à noite, à noitinha ali, 7 horas, quando começava a escurecer, que nós não ficava até tarde também, tinha um limite, né? Porque tinha que era outro dia nós tínhamos que trabalhar. Aí reunia os rapazes, as moças, criança, tudo ali, né? Aí todo mundo sentava ali, ficava contando história, brincava de passar anel, brincava de roda, tudo debaixo daquele pé de paineira. E quando a noite estava claro de lua, a lua bem clarinha, então ficava aquela sombra dos galhos assim, a lua entre meio os galhos ali, coisa mais linda, rapaz, nós debaixo daquela paineira ali, a gente vivia de outra maneira e feliz, alegre. E quando eu passo lá, nossa, rapaz, me corta o coração, viu? Me corta. O tempo bom, rapaz. Hoje a gente procura manter esse patrimônio histórico, porque é uma coisa que não é nosso. Eu sempre falo, nós temos aí uma função
de fortalecer as raízes da gurizada, porque hoje todo mundo é global, né? Sabe de tudo, mas não sabe o que está próximo. Se eu pergunto para a gurizada, o seu avô, onde é que ele trabalhava? No café. Né? E isso eu acho bonito, a gente reconhecer essa base comum, não só do ponto de vista de saudosismo, mas de orientação. Cadê essa convivência familiar? Né? As crianças que participavam, não trabalhando como a gente imagina hoje, mas era uma escola de respeito, de valores, de disciplina. Eu acho que só deu alegria, né? Porque apesar dos tropeços que teve, mas deu muita alegria também, né? Por exemplo, que nem agora tá lá bonito para colher, não tá? Às vezes nem que não dá muito lucro, mas você fica contente, né, de ver o pé carregado, não fica? É um fruto do seu trabalho, né? Cornélio Procópio também tem fartura e terra vermelha de agricultura. Um povo educado, tem muita cultura, tem cada morena que é uma doçura. Esta mesma zona nem muito distante, a outra cidade futura é gigante. A terra se vende a peso de diamante, o nome da história chama Bandeirante. Em Apucarana chega os boiadeiros com o gado de corte e o gado leiteiro, fazendo um negócio que é muito rendeiro, trazendo a goiaca cheia de dinheiro. Esta zona é boa, não é por falar, só não acreditam quem não foi por lá. Aqui tão distante, galo a recordar das noites de lua lá de Maringá. Capital do Norte dizem que é Londrina, e tem Santo Antônio que é da Pratina. Em Jacarezinho tem cada menino e tem o valor da libra esterlina. Cantei em Cambé e Mandaguari, lá em Arapongas que eu me diverti. Paraná do Norte, terra em que eu nasci, fez minha homenagem, vou me despedir. Isso aí, é Paraná do Norte.